Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Maiverso. Aqui é a Mai. Como vocês estão? Eu espero que estejam confortáveis, ou talvez nem tanto. Porque hoje a gente vai falar sobre algo que me faz sentir aquele friozinho na barriga só de pensar, que é cruzar a linha do desconforto quando é necessário. Sabe aquela sensação de estômago embrulhado antes da gente fazer alguma coisa que a gente tem medo, mas que a gente sabe que precisa? Pois é, hoje a gente vai falar sobre isso. Sabe aquele limite que a gente sabe que tem que colocar em alguém ou em alguma situação e fica elaborando o roteiro perfeito? Isso me fez pensar em quantas vezes a gente fica presa do lado de cá da linha do desconforto, olhando para o outro lado com medo, quando na verdade é justamente do outro lado que está o que a gente precisa. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como reconhecer quando o desconforto é necessário? Como que a gente se prepara para enfrentar e como a gente cresce através dele. Porque acredite, às vezes a vida mais plena que a gente deseja está do outro lado, esperando exatamente o momento que a gente vai cruzar essa linha. Então, se você está ouvindo esse episódio enquanto evita alguma situação desconfortável na sua vida, considere isso um sinal do universo e vamos juntas explorar esse território que parece assustador, mas que talvez seja exatamente o que a gente precisa. Mas afinal, o que significa realmente cruzar a linha do desconforto? Não é se colocar em situações desnecessariamente difíceis. Porque pensa comigo, a gente vive numa sociedade que valoriza o conforto acima de tudo. A gente compra produtos que vão nos deixar mais confortáveis, a gente escolhe muitas vezes relacionamentos que não vão nos desafiar. E até as nossas redes sociais são projetadas só para mostrar o que a gente concorda. É como se a gente estivesse construindo uma redoma de vidro ao nosso redor. E isso é especialmente verdadeiro para nós mulheres. Desde pequenas, muitas de nós foram ensinadas a não causar problemas, a não fazer barulho, a não incomodar, a ser boazinha. E, geralmente, ser boazinha significa não causar nenhum desconforto. E a gente carrega isso para a vida adulta, mesmo que a gente não perceba. O problema é que a vida tem um jeito meio engraçado de funcionar. A gente quer as mudanças, a gente sonha com as transformações, a gente quer evoluir. Mas a gente não quer passar pelo processo de desconforto que essas mudanças exigem. É como querer ser borboleta sem aceitar o processo da largata. Ou querer músculos definidos sem suar na academia. Existe um paradoxo interessante nisso tudo. Quanto mais a gente evita o desconforto, mais desconfortável a vida se torna a longo prazo. Pensa naquela conversa difícil que você vem adiando, naquela decisão importante que você não toma. Ou vamos colocar naquele hábito que você sabe que precisa mudar. Quanto mais o tempo passa, mais pesado fica, não é? E o mais curioso é que muitas vezes o desconforto que a gente tanto teme dura muito menos tempo do que o desconforto de ficar parada, estagnada, apenas contemplando a linha que a gente tem tanto medo de cruzar. Antes da gente entrar nos detalhes, por que você não reflete um pouquinho sobre isso aqui? O que está do outro lado da linha do desconforto na sua vida agora? Que conversa, que decisão, que mudança você vem evitando? Porque é justamente aí, nesse ponto específico, que pode estar a chave para o que você tanto quer. Bom, agora que a gente já falou sobre o que é a linha do desconforto, vamos falar sobre algo fundamental, que é como diferenciar o desconforto necessário do sofrimento desnecessário. Porque vamos combinar, nem todo desconforto vale a pena, né? O desconforto necessário é aquele que, mesmo sendo difícil no momento, nos leva para um lugar melhor. É como uma vacina. Dói um pouquinho, mas vai proteger a gente de coisa muito pior. Já o sofrimento desnecessário é aquele que só traz desgaste. Ele não traz crescimento nenhum, nem benefício nenhum. Vamos pegar um exemplo bem comum no nosso dia a dia, que são as conversas difíceis em relacionamento. Quem aqui nunca precisou ter aquela conversa sobre expectativa, limite ou necessidades não atendidas? Seja com parceiro, com uma amiga, com um familiar, a gente sente aquele frio na barriga, a gente sai a mil vezes, talvez até passe mal antes.
Mas no fundo, a gente sabe que aquela conversa pode levar o relacionamento para um lugar mais honesto, mais saudável. Esse é o desconforto necessário. Por outro lado, se você está num relacionamento onde você precisa constantemente engolir suas necessidades, onde o desconforto é quase crônico e não leva a crescimento mútuo, isso já pode ser um sofrimento desnecessário. Já notaram como às vezes a gente fica ansiosa com pequenas coisas, quando na verdade a gente está evitando lidar com algo maior? Tipo quando a gente explode porque alguém deixou, sei lá, a pasta de dente aberta, mas a real é que a gente está se incomodando, é com uma decisão importante que a gente está adiando. Então, o primeiro passo para cruzar a linha do desconforto é reconhecer quando esse desconforto é um portal para algo melhor. É identificar aquela resistência que você sente e se perguntar: isso está me impedindo de evoluir? O que está realmente por trás desse medo? Acho que é importante também a gente falar sobre como se preparar para cruzar essa linha. Porque, convenhamos, não é simplesmente dar um salto no escuro, né? Vou dar um exemplo prático aqui. Mudanças profissionais. Quantas de nós já ficamos em empregos que não nos valorizavam mais, apenas pelo medo do desconhecido? Eu mesma já passei por isso. Eu ficava reclamando todos os dias, mas a ideia de sair da zona de conforto, enfrentar a entrevista, provar meu valor de novo, tudo isso parecia desconfortável demais. Foi necessário me conectar com os meus valores, com a minha realização pessoal, com o meu crescimento, com a minha liberdade criativa, mas principalmente pesquisar sobre o assunto, entender de fato o que eu iria enfrentar na prática. Foi aí que eu encontrei coragem para dar esse salto. E sim, foi completamente desconfortável. Eu tive que lidar com as rejeições, com a sensação de não saber o que eu estava fazendo, mas cada passo estava ali, alinhado com o que eu realmente valorizava. Um desafio comum quando a gente decide enfrentar o desconforto é o que eu chamo de sabotagem interna. Sabe quando você finalmente decide fazer algo difícil e de repente sua mente começa a criar mil razões para você voltar atrás? E aí começa. Talvez não seja o momento certo. E se der errado? As outras pessoas vão julgar você. É como se a gente tivesse um departamento inteiro na nossa cabeça, apenas dedicado exclusivamente a nos manter na zona de conforto. Uma coisa que me ajuda muito é visualizar o processo completo antes de começar. Imaginar não apenas o desconforto, mas também como que eu me sentiria depois que eu cruzar esse caminho, depois que eu fizer o que eu tenho que fazer. É como criar uma ponte mental para o outro lado, sem cruzar de fato essa linha. Por exemplo, uma coisa que me ajuda muito também é procurar pessoas que já cruzaram linhas semelhantes à que eu quero. Pode ser amigo, figura pública, enfim, não importa. Mas ver que as pessoas sobreviveram, que elas prosperaram, ver que as pessoas enfrentaram os próprios medos, dá uma confiança a mais pra gente. Mas, acima de tudo, é muito importante a gente ter paciência com o nosso processo. Para mim, a parte mais legal desse processo é o crescimento que acontece depois que a gente cruza essa linha. Porque, no fim das contas, é sobre isso, né? Aquele desconforto que parecia tão assustador é, na verdade, uma passagem para um lugar onde a gente vai se sentir muito melhor, muito mais à vontade sendo quem a gente é. É como aprender a andar de bicicleta. No início é desconfortável, é instável, é até um pouco assustador. Você cai algumas vezes, talvez você se machuque um pouco, mas depois que você aprende, que você ganha uma liberdade que você não tinha antes, e o melhor, um novo conforto, que é saber andar de bicicleta, ninguém pode tirar isso de você. Ou quando finalmente a gente estabelece limites saudáveis com as pessoas próximas. Esse é um exemplo que eu vejo muito na vida das mulheres no geral. Quantas de nós já nos sentimos culpadas por dizer não? Ou ficamos ansiosas só de pensar em estabelecer um limite com alguém que a gente ama? Eu tenho uma amiga que sempre foi a salvadora da família. Todo problema, toda crise, todo mundo liga para ela. No início, ela se sentia importante, necessária, mas conforme o tempo foi passando, ela começou a perceber que não tinha espaço para a própria vida, que ela estava sempre exausta, que ela estava sempre disponível para os outros, mas nunca para ela mesma. Quando ela finalmente decidiu estabelecer alguns limites, quando ela começou a falar, não posso te ajudar com isso agora, preciso cuidar de mim primeiro,
Ou isso vai além do que eu posso te oferecer. Foi extremamente desconfortável. Claro, houve resistência, houve culpa, houve quem a chamasse de egoísta, mas do outro lado desse desconforto, ela encontrou algo que ela precisava, que é uma relação mais autêntica com ela mesma. E principalmente com os outros. As pessoas que realmente a amavam aprenderam a respeitar os limites que ela colocou. E ela descobriu que ela podia ajudar de formas mais saudáveis, que ela podia estar presente para as pessoas que ela ama sem se sacrificar completamente. Esse é o tipo de crescimento que acontece quando a gente cruza essa linha. Integramos uma nova verdade sobre nós mesmas. Não é sobre algo difícil uma vez, mas é sobre incorporar essa experiência na nossa identidade. Por exemplo, eu sou alguém que consegue ter conversas difíceis. Ou eu sou alguém que estabelece limites saudáveis. Eu sou alguém que enfrenta os meus medos. Uma solução prática para manter esse compromisso com o crescimento, eu acho que é celebrar cada pequeno passo. A gente não precisa esperar até o fim do processo para reconhecer a nossa coragem. Cada vez que você escolhe o desconforto necessário em vez da estagnação confortável, você está construindo uma relação de respeito com você mesmo. E o mais transformador para mim é perceber que a pessoa que você se torna depois de enfrentar esses desconfortos é exatamente quem você sempre quis ser. Talvez mais autêntica, mais corajosa, mais alinhada com seus próprios valores. É como se esse desconforto fosse um preço muito pequeno a se pagar para tudo que a gente vai ter acesso depois dele. A gente está chegando quase ao fim do nosso papo de hoje. Eu espero que essas reflexões tenham te ajudado, tocado seu coração de alguma forma. E lembre-se, o desconforto necessário, ele é temporário, mas o crescimento que vem com ele é permanente. Cada vez que você escolhe enfrentar um medo, ter uma conversa difícil, estabelecer um limite saudável ou tomar uma decisão importante, você está construindo uma versão mais forte, mais autêntica de si mesmo. E o mais importante, não se cobre perfeição nessa jornada. Às vezes a gente vai avançar com coragem, outras vezes a gente vai recuar com medo. A gente é humana. O importante não é nunca sentir medo, é só não deixar ele ter a palavra final. Sabe aquela frase? A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante do que o medo? Então, encontre o que é mais importante do que o medo para você. Bom, se esse episódio ressoou com você de alguma forma, eu ia adorar saber. Me conta lá no Instagram qual desconforto você vem pensando em enfrentar, ou compartilhe uma história de quando você cruzou essa linha e cresceu através disso. Talvez a sua experiência pode inspirar outras pessoas a passar pelo esse mesmo processo. No próximo episódio, a gente vai falar sobre... Ah, é surpresa, vai! Mas eu prometo que vai ser uma conversa tão legal quanto essa. Muito, muito, muito obrigada por dedicar esse tempinho para conversar comigo, para trocar essa ideia. E não esquece, você é mais capaz do que você imagina. Do outro lado do desconforto existe uma versão muito melhor dessa situação que você está agora. Tá bom? Um beijo enorme e até o próximo Maiverso.